eu posso oxigenar o mosto do hidromel com CO2? E ainda no final vou dar uma dica de leitura para você que produz hidromel ou quer produzir. Solta a abelhinha aí! Bem-vindo, você está no Momento do Hidromel no Tassi Copo. Eu sou Romualdo Juliato e aqui nesse canal eu passo para vocês algumas dicas sobre produção de hidromel e respondo também as dúvidas enviadas aqui embaixo nos comentários. E se você tem dúvidas sobre produção de hidromel, também manda aqui embaixo sobre degustação de hidromel, até sobre a história do hidromel. Manda a dúvida aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. E se você quer produzir, divulgar ainda a sua produção, nós temos o grupo de apoiadores do Tassi Copo. Se você apoia esse canal, você entra lá e acompanha, posta as suas produções e manda suas dúvidas por lá também. E hoje a dúvida foi enviada, aliás, pelo Danilo Ferreira, já faz um tempinho. Eu respondi pelo próprio YouTube, tá? E ele pergunta: posso fazer a oxigenação com CO2 com um cilindro de carbonatação de cerveja? Bom, eu falei aqui em outro vídeo, inclusive ele comentou em cima desse vídeo, sobre a oxigenação do hidromel que é necessário para ter uma fermentação melhor, para as leveduras desenvolverem melhor. Mas nesse caso, meu caro Danilo Ferreira, não é recomendável você utilizar o CO2. Por quê? Nós justamente durante a produção do hidromel, na fermentação de hidromel, na fermentação alcoólica, as leveduras fazem ali o consumo do açúcar do mel e soltam dois elementos, o álcool que fica presente na bebida. Eu já falei várias vezes que é a nossa grande alegria, e o CO2 que sai pelo airlock, pelas válvulas. Então nós removemos inclusive o CO2 para auxiliar na fermentação, porque o gás carbônico, especificamente o carbono, na verdade, não o oxigênio do CO2, prejudica um pouco mais a multiplicação das nossas queridas leveduras e não ajudam muito nesse sentido. Nós, inclusive, recomendamos remover o CO2, que é um processo um pouco diferente. Na verdade, a oxigenação ajuda também a remoção do CO2, então eu não recomendo você usar o CO2 para você fazer a oxigenação do seu mosto, sendo que você vai adicionar mais CO2, a não ser que a sua intenção lá no final seja fazer sim o hidromel carbonatado. E para você que não sabe, existe sim hidroméis carbonatados, ou seja, gaseificados. Você pode sim adicionar CO2 de um método de carbonatação forçada, por exemplo, o chamado Charmat nos vinhos, ou tradicional, o champenoise, na verdade, que é utilizado também nos vinhos, que é um processo um pouco mais elaborado, requer um pouco mais de prática. Então, para você que não sabe que tem hidroméis carbonatados, existe uma gama enorme de hidroméis, de estilos de hidroméis, e um deles também, além de ser o tradicional, por exemplo, ele pode ser carbonatado, ele pode ter dosores diferentes. Então, Danilo, eu não recomendo você utilizar aí o CO2 para a oxigenação do mosto, sendo que a gente quer remover o CO2 intencionalmente, colocar ele vai atrapalhar um pouquinho mais, talvez demore um pouco mais a sua fermentação por conta disso. Então, Danilo, respondida a sua pergunta, e eu prometi para você que aguardou até o final aqui uma recomendação de uma leitura para você que está produzindo hidromel. Infelizmente, para quem não fala inglês, mas é um ótimo livro, e hoje você sabe muito bem que nossos aplicativos ajudam bastante a gente no inglês, e também tem a versão digital, que é o Complete Mead Maker, de Ken Sheeran, ou o Hidromeleiro Completo, tá? Recomendo esse livro, ele me ajudou bastante, e aqui embaixo o subtítulo ele Produção caseira de vinho de mel, do seu primeiro lote, sua primeira leva, até os premiados hidroméis de frutas, condicional de frutas e variações com frutas e ervas, ou seja, com meloméis e mitiglins. Recomendo muito esse livro, ele me ajuda e ajudou bastante, e eu quero fazer duas ressalvas aqui, dois detalhes desse livro. Um deles, nessa parte, fala justamente sobre a oxigenação do mosto, então não é uma coisa que sai da minha cabeça. Vários outros autores também recomendam a oxigenação do mosto, então ele fala como fazer a oxigenação do mosto.
E um detalhe interessante aqui desse livro, Ken Sheeran, para quem não sabe, tá? Ele foi um dos precursores norte-americanos dos hidroméis, da nova geração, na verdade, ajudou ali na formação também da Associação Norte-Americana de Hidromeleiros e também participa do BJCP, Beer Judge Certificate Program, que certifica juízes de hidromel internacionais. Ele é uma das recomendações de leituras obrigatórias. E o interessante nesse capítulo aqui, que ele fala sobre o dulçor do hidromel, que ele usa uma escala bem diferente, um pouco diferente do próprio BJCP, de escala de consideração de hidroméis secos, de 0,990, vocês dá para ver aí, a 1,006 para ser considerado hidromel seco, dry mid, o medium mids de 1.006 ou 1,006 até 1,015 e depois os hidroméis doces de 1.015 ou 1.012 aqui, diferenciado, tá? A 1.000 ou 1,020 e os hidroméis de sobremesa de 1.020 para cima. Bem interessante, bem diferenciado aí a forma que ele está colocando aí para os hidroméis, para a dulçor deles, mas é um ótimo livro, recomendo para você que está iniciando, que já é iniciado, que quer auxiliar a sua produção. Inclusive ele tem algumas receitas premiadas dele mesmo aqui no final, algumas dele, outras são de outros hidromeleiros, com frutas, com bregots inclusive. Cara, vale a pena demais. Tem na Amazon, tá? Recomendo você buscar lá. E talvez digital você ache por aí, vocês sabem muito bem o que eu quero dizer. E aí podem fazer a tradução de acordo com o capítulo que necessitarem, tá? Bom, por enquanto era isso que eu queria falar nesse momento de hidromel. Novamente, Danilo, muito obrigado pela sua dúvida enviada. E se você também tem dúvidas sobre produção de hidromel, sobre como produzir hidromel, o que fazer em determinados momentos de hidromel, pode mandar aqui embaixo. Se você também não é inscrito nesse canal, gostou desse conteúdo, já faz a inscrição fazendo um favor, né? Aciona lá as suas notificações para não perder nenhum conteúdo. Ajude a gente a divulgar o hidromel pelos 4 cantos aí. Muitíssimo obrigado. Já deve ter aparecido aqui já aquelas recomendações dos vídeos antigos, inclusive que ele comentou. E outros que eu recomendo tem aqui embaixo também nos primeiros comentários. Valeu, galera, e até o próximo momento de hidromel aqui no Taça e Copo.